Obrigada. Queria primeiro agradecer a Ana pelo convite, né? E também já antecipação a atenção de vocês, né? Para mim é uma satisfação estar aqui falando no Instituto de Biofísica. Eu fiz mestrado aqui, não trabalhava com vírus na época, os vírus não existiam ainda na minha vida, e ao entrar no doutorado, aí sim eu comecei a trabalhar com os vírus, com os arbovírus, né? Eu trabalhava especificamente com chikungunya e maiaro, mas trabalhava com dengue. Meu doutorado eu fiz trabalhando com resposta de macrófago a infecções com dengue, né? E com o tempo eu comecei a explorar o movimento desses vírus, principalmente o síndicos e o maiaro, na infecção em macrófagos. Então tem uma história antes por aqui que fez sem os vírus, e hoje em dia a gente lá no laboratório trabalha principalmente com os efeitos da replicação desses vírus em células musculares, a interação desses vírus, a relação que a infecção nessas células tem também com células da imunidade e as consequências a longo prazo dessas infecções. Assim como a Luciana, né, que foi ótimo, até agradecer ela antes dela sair, ela teve aula, agradeci porque ela fez uma introdução sobre o que são os arbovírus. Então eu vou falar já diretamente sobre o chikungunya e maiaro, que também é diferente da Juliana e da Luciana. Como eu ganhei de falar do chikungunya e maiaro, por um lado o chikungunya é um vírus que é muito estudado, então tem muita coisa, por outro lado o maiaro é um vírus completamente negligenciado, então a gente tem pouquíssima coisa na literatura sobre ele, então a maioria das coisas que eu vou colocar vai ser de fato sobre o que a gente conhece do chikungunya, né? Então vamos lá. Acredito que grande parte das pessoas que estão aqui conhecem ou tiveram ou conhecem alguém, né, que tiveram febre de chikungunya, inclusive pelo cenário atual que a gente tem do quadro de infecções por esses vírus, mas pela frequência também que a gente tem tido aqui no Rio de Janeiro. Né? Se eu pedir para levantar a mão que quem teve ou quem conhece, eu tenho certeza que muito, ou conhece pelo menos uma pessoa que teve. Essa é uma coisa. Já o maiaro, talvez tem pessoas que nunca nem ouviram falar, mas recentemente tem tido relatos de circulação, inclusive aqui no Rio de Janeiro. E quem teve, né, a infecção pelo chikungunya é aquele que sabe de fato que tipo de sintoma, que tipo de característica é essa infecção, porque ela tem como quadro marcante a dor intensa das articulações, da musculatura. Eu coloquei aqui um relato, né, que eu acho que quem teve relata de uma forma muito intensa essa característica da dor associada às articulações, né, que a pessoa coloca que nunca ela pegou chikungunya e teve dor em todas as juntas, que ela definhou, perdeu 7 quilos, não conseguia nem escrever, e termina dizendo que quem nunca teve não consegue imaginar que tipo de doença é essa, porque a gente fala, tem dor, mas é uma dor de fato muito intensa. Então, eu vou falar um pouco sobre o histórico, segundo o quadro clínico, e tentar, sem me estender demais, tomando conta do meu tempo aqui, até porque vai estar todo mundo com muita fome, ninguém vai começar todo mundo embora comer, então eu vou tentar passar sem me estender do tempo, tá? Então, esses vírus, né, eles fazem parte do grupo de arbovírus também, ou seja, eles são transmitidos por insetos, por artrópodes, como a Luciana colocou. Tanto o maiaro quanto o chikungunya são membros da família Togaviridae e do gênero Alphavírus. Esse é um gênero também que a gente tem vários vírus que representam esse gênero, mas eles podem, na verdade, ser divididos em 2 grandes grupos. Até 2013, a gente tinha os alfavírus do Velho Mundo e os alfavírus do Novo Mundo, em que aqui a gente teria os alfavírus que causam um quadro característico de artrite, mas comprometimento articular, e aqui no nosso continente os alfavírus encefalíticos, ou seja, dentro do mesmo gênero a gente encontra
capacidade de gerar ou quadros associados a comprometimento articular ou comprometimento do sistema nervoso central. E o Mayaro, ele está ali no continente americano como um representante dos alfavírus artritogênicos, independente de estar lá nessa região. E justamente ele é classificado também, o Mayaro, como alfavírus artritogênico, porque além de ser filogeneticamente próximo ao chikungunya, tá vendo aqui, chikungunya e Mayaro, eles também pertencem ao mesmo grupo antigênico, né? No grupo dos alfavírus encefalíticos, eles ficam separados nessa árvore filogenética. Então, eles são, de fato, quando saíram as notícias falando que eles são o Mayaro, um novo vírus, primo do chikungunya, eles realmente têm características muito próximas, porque a gente hoje não tem a clareza de que se todas as complicações associadas a esse vírus é tão semelhante ao quadro do chikungunya. Então, eu vou passar mais à frente, eu vou discutir isso um pouco mais à frente. Tá? Então, esses vírus, apesar do Mayaro ter sido colocado como um vírus novo, ele também foi descrito em 1954 e já o chikungunya em 1952, ou seja, esses vírus são conhecidos há bastante tempo. Tá? O chikungunya foi descrito na Tanzânia, né, e o Mayaro aqui na América, na Trinidade e Tobago. Uma coisa que diferencia esses dois vírus, inclusive que também está relacionado ao número de casos e o perfil de circulação desses vírus, é que o vetor para o chikungunya, principalmente o Aedes aegypti albopictus, já o Mayaro ele tem transmissão principalmente pelo mosquito Haemococcus, que é um mosquito de floresta. Então, ele de fato, sendo o principal vetor, não sendo um vetor urbano, a princípio a circulação desses vírus estaria mais restrita a áreas de floresta. Né? Agora, existe já relatos na literatura mostrando que é possível que esse vírus replique em laboratório, como mostrado que ele replica em mosquitos do gênero Aedes, né? Mas a gente não tem uma associação direta com casos de Mayaro, onde de fato a transmissão tem ocorrido com Aedes na natureza. O ciclo de transmissão então, do chikungunya, ele é mantido na natureza num ciclo silvestre, né? Similar ao que a Luciana falou sobre o vírus da febre amarela, mantidos em macacos, circulando então em vetores que são principalmente de áreas de floresta, mas ele também apresenta o ciclo urbano, ou seja, é isso que a gente conhece, né, em que está envolvido os mosquitos que estão presentes nessas áreas urbanas, e o homem participa então do ciclo de transmissão. O que é curioso para esses vírus, para o chikungunya, né, é que ele por muitos anos ele ficou, desde do seu isolamento e caracterização, ele foi mantido com uma circulação bem restrita. Né? Existem cepas que são de origem africana e outras mostradas que são de origem asiáticas, que tiveram padrões de circulação até 2004, somente de surtos de casos esporádicos em regiões, em áreas urbanas, e esse também, as cepas asiáticas também. Mas em algum momento, a partir de 2006, isso é modificado, então a gente começa a ter grandes epidemias associadas ao chikungunya. Tá? A primeira epidemia, que foi na ilha de La Réunion, que é uma ilha do Oceano Pacífico, foram relatados 266 mil casos, e na Índia, isso foi associado a uma mutação na proteína do envelope do vírus, né, do chikungunya, que fez com que ele tivesse uma capacidade de replicação maior em Aedes albopictus, e aí a partir daqui a gente começa então o perfil de circulação em que a gente tem hoje de grandes epidemias e circulação no Brasil, que eu vou botar lá mais lá na frente. E aí o que a gente tem hoje, né, daquela redistribuição localizada, onde eu tenho as cepas africanas e as asiáticas circulando, e já hoje eu tenho já um perfil de distribuição global desses vírus, também
ligada àqueles cinturões de doenças negligenciadas, né? Foi colocado anteriormente. E o que chama atenção para o chikungunya é que a gente, aqui no Brasil, a gente teve a introdução tanto da africana quanto da asiática num período muito próximo. E hoje em dia o que de fato tem circulado em sua grande maioria é o vírus de cepa da linhagem africana. Então, de alguma forma, existe uma restrição, não sabe exatamente por quê, mas a gente tem principalmente casos associados aos vírus chikungunya de origem africana. Então é possível que além daquela mutação, existam várias outras, né? E existem alguns trabalhos que tentam associar a diferença do perfil epidêmico aqui, inclusive no Brasil, porque apesar de ter tido grandes epidemias lá na região do Pacífico, a gente começou então a ter uma distribuição muito mais intensa aqui no continente americano. Só para ter uma ideia, a introdução do chikungunya aqui nas Américas aconteceu na ilha de San Martín, na região do Caribe, e eu vou passar rapidinho porque vocês prestem atenção que são slides que dão atualização do número de casos ao longo dos meses, logo assim que ele foi introduzido. Então ele foi introduzido nessa região e logo após ele começou a se espalhar, aqui você vê fevereiro, março, abril, maio e assim sucessivamente até ganhar proporções de uma forma, ou seja, em poucos meses esse vírus ganhou novos países de uma forma muito rápida. Então, de fato, é possível que exista alguma associação com alguma questão da suscetibilidade do nosso país, a existência massiva também do vetor, né? Então, vários fatores podem ter contribuído para isso, mas o que chama atenção é que logo depois da introdução, a gente hoje tem o chikungunya espalhado de forma muito marcante no nosso continente. E a gente, só de 2013 a 2018, a gente tem mais de 3 milhões de casos notificados nesses 40 países da América, onde ele está presente hoje. Aqui no Brasil, eu coloquei os dados de 2015 a 2018, então o boom, de fato, foi entre 2016 e 2018, mas a gente ainda tem um número grande de casos, principalmente na região sudeste, agora em 2018, e nesses outros anos a maior contribuição tinha sido na região nordeste. Então ele tem se espalhado, diminui. Então daqui se espalhou e a gente tem mais, mas caiu de uma forma geral no país, né? Mas o perfil de distribuição mudou para a região sudeste. Já o maiaro, né, em contraposição, é um vírus que ele foi descrito nessa região. A princípio, a gente não tem tanta certeza da real distribuição desse vírus, porque é um vírus que, inclusive, ele não tinha pesquisa para esses vírus, né? Não existe notificação e nem pesquisa para isso na clínica. Então, a princípio, vários casos em que você tem hoje não dengue, não zika e não nada conhecido, podem ser de infecção pelo maiaro. Inclusive, vários estudos têm mostrado isso, mostrando que ele tem circulado. Até esse caso que foi notificado no Rio de Janeiro mais recentemente, foi notificado esse ano, né? Era de uma amostra de 2015 da epidemia de zika. Então, significa que, a princípio, a gente pode não ter visto porque ninguém estava olhando, procurando para isso, mas isso pode ser, então, muito maior do que a gente pensa. Mas, a princípio, como ele tem um hospedeiro, o vetor principal é um vírus de floresta, então a gente tem ainda a circulação desse vírus mais ligado a essas regiões, mas pode ser que a gente tenha adaptação e a possibilidade de epidemias com esse vírus mais à frente. Então, aqui foram os primeiros relatos, isso já em 2017, 2018, começaram a sair vários artigos levantando, sinalizando para a possibilidade de emergência do maiaro, de diversos casos de maiaro, e aí mais, agora a gente tem nessas regiões, ainda hoje a gente tem distribuição um pouco mais aberta, que são os casos importados. Isso mostra que de fato existe uma contribuição. Isso aqui não é só relato de caso, né? Não estudos sistemáticos em coorte, mas mostra que esse vírus está presente. E aí, logo depois desses relatos em áreas urbanas, tanto em São Paulo quanto
aqui no Rio de Janeiro, a Organização Mundial de Saúde lançou um boletim epidemiológico de alerta, avisando as autoridades de diversos países da necessidade de inclusão do maiaro como diagnóstico diferencial e alertando para que essas autoridades incluíssem isso na sua vigilância, né? Então, hoje em dia, as coisas, talvez a gente consiga, de fato, começar a perceber e conhecer mais claramente o que o vírus maiaro pode causar. Mas existem estudos também que levantam a possibilidade que, uma vez que o chikungunya e o maiaro são vírus muito próximos, é possível que a própria disseminação do chikungunya sirva como geração de anticorpos protetores para a infecção do maiaro. Mas isso é uma coisa que ainda está sendo investigada e a gente não tem como ter certeza disso. Então, vamos olhar a parte clínica das infecções. Eu já coloquei que o quadro de dor é o quadro mais característico dessa doença. Inclusive, ele é usado para o diagnóstico diferencial, né, das outras infecções por arbovírus. Mas ele tem uma característica que os diferencia dos outros arbovírus, que, na verdade, ele tem, além de casos assintomáticos e casos sintomáticos, esses casos sintomáticos eles podem se dividir, ser encontrados de forma aguda, ou seja, o indivíduo apresentar sintomas na fase aguda, mas ele também pode evoluir esses sintomas podem persistir por algum tempo, gerando uma fase subaguda e assim uma fase crônica, ou seja, o indivíduo infectado, ele pode ter os sintomas por um período bem longo. Existe relato de pessoas com sintomas de chikungunya até por 2 anos após a infecção. E isso é uma característica desse grupo dos alfavírus, né? Isso eu coloquei o chikungunya, mas isso também é verdade. Existem relatos de pessoas com maiaro, com comprometimento de 1 ano e meio. Tá? Então, a princípio, a dor articular, a dor muscular, ela pode ser persistente por meses e anos. Tá? Além disso, a gente tem as formas atípicas, que na verdade pode acontecer em qualquer fase, e ela está muito associada às comorbidades e também grupos de risco, como crianças e pessoas de maior idade. Em geral, também esses sintomas de dor articular, eles também são muito mais intensos em pacientes que têm idade avançada, né, de mais de 65 anos, e em crianças. Nesses casos, essas formas atípicas, por exemplo, pessoas que têm comprometimento, doença reumática prévia, ela tem uma complicação muito mais severa. Paciente cardíaco também, existe relato de de doenças do coração associadas à infecção, um aumento da gravidade, né, associada. Então, a gente pode dividir a infecção em 3 fases, né, aguda, subaguda e crônica, e os sintomas que a gente, no início, na fase aguda, a gente tem a febre, né, é uma febre relativamente alta para o chikungunya, uma viremia muito alta, ou seja, o indivíduo tem altos títulos de vírus, então, circulantes, e isso facilita, inclusive, de ser um vírus que é fácil detectado por PCR ou por até... Então, normalmente, uma pessoa que está infectada é possível detectar facilmente o chikungunya circulante na fase aguda, e o sintoma que marca, que fica em todos esses, são os sintomas de artralgia e mialgia, que pode persistir. Com esse aumento de casos, né, aumento da circulação, com esse número de casos aqui na região das Américas, então, do mesmo forma, a Luciana colocou isso, né, de que os sintomas, as formas atípicas que eram raras, começaram a mostrar que não são tão raras assim, né, com um número grande de casos. Então, a gente tem muitos casos hoje de complicações neurológicas associadas ao chikungunya também. Rabdomiólise, que é uma consequência da degradação muscular, né, então afetando o fígado, o rim. Guillain-Barré, que é uma doença que a gente tem ouvido falar bastante para o Zika, né, mas ele também pode acontecer em consequências da infecção pelo chikungunya. Na fase aguda, os indivíduos infectados, eles apresentam
um inchaço marcante da região articular com dor, a poliartralgia simétrica. Essa poliartralgia, ela é de um lado e do outro indivíduo, e principalmente nas pequenas articulações, que são as articulações mais de mão a pé. A pessoa nessa fase, ela tem muita dificuldade de movimentação dos dedos. E uma coisa que é interessante, que é bem característica de um quadro artrítico, daquelas doenças crônicas que não associadas a vírus, como artrite reumatoide. Inclusive, a fase crônica, esses sintomas persistentes, têm características de doença de indivíduos com artrite reumatoide. Uma coisa, além dessa manifestação clara, é possível ter o resto, não dá para ver muito bem aqui, mas também é possível encontrar manifestações cutâneas graves, que são esse resto que a gente chama de bolhoso, em que a gente tem espalhado no indivíduo. Isso tem sido muito comum, né, essas manifestações cutâneas. Mais à frente a gente vai ver que pode estar muito associado com a patogênese do vírus, também na replicação na pele. Isso ali foi a fase aguda, e na fase crônica, né, essa dor articular persiste, que é uma pessoa com dificuldade de movimentação das mãos mesmo após um ano, e a gente pode também ter sequelas em pessoas de idade avançada da infecção por chikungunya. Tá? O que é curioso dessa dor persistente é que ela não necessariamente é uma dor que a pessoa apresenta de forma contínua. O indivíduo, ele passa a fase aguda e subaguda com dor, depois essa dor pode cessar e ter episódios esporádicos de reativação de dor. Então, é uma dor que eu tenho um quadro crônico, é uma dor menor do que a dor da fase aguda, mas você tem episódios que um dia está bem, outro dia volta a ter as dores. Né? Então, é uma característica dessa que você tem uma cronicidade, mas não de forma contínua, como se você tivesse, de fato, alguma reativação do mecanismo de ativação de dor. Da primeira parte, eu vou entrar um pouco agora de que tipo de fatores podem estar envolvidos, tanto na existência dos sintomas da fase aguda, quanto na persistência dos sintomas. E para finalizar essa primeira parte, assim, o que a gente traz de consideração seria, será que então a gente, diante de que o maiaro, apesar, ele tem características similares à chikungunya, e ele está começando a circular, será que a gente vai ter algumas epidemias, vamos começar a ter epidemias de febre maiaro? Se esse desfecho clínico a gente tem bem marcado para o chikungunya, ele também vai ser muito similar, ou se a gente vai encontrar padrões ou quadros clínicos que podem ter, inclusive, servir como diagnóstico diferencial. E assim como até a Luciana colocou na apresentação dela, as consequências dessas infecções no quadro de co-infecções, né, de possibilidade de a gente ter ainda quadros mais graves ou alguma complicação, até proteção no caso de co-circulação, que são coisas que a gente ainda não sabe muito bem, mas que a gente tem sido levado em consideração nos estudos. Então agora eu vou entrar numa parte em que por que o indivíduo apresenta o quadro de dor aguda, que é uma coisa mais simples, mais óbvia de imaginar, que está associada à lesão tecidual, mas por que essa lesão não é resolvida e por que isso persiste ao longo do tempo? Grande parte como a infecção de chikungunya, apesar da gente ter uma taxa de um grau de letalidade, esse tipo de resposta a gente teria mais em pacientes crônicos, né, em que o que a gente mais teria seriam os dados do que está circulando no sangue daquele paciente. Mas a gente tem muito pouco evidência, principalmente de persistência de vírus, porque por conta da falta de amostra, de biópsia, apesar da gente ainda ter alguns relatos, mas são pouquíssimas documentações com isso, e a grande parte dos estudos que são feitos em estudos com modelos in vitro e in vivo. Lá no laboratório a gente trabalha principalmente com modelo de infecção de célula muscular e também com modelos experimentais
Com esses vídeos vou mostrar uma parte. Mas assim, vocês vão ver que algumas coisas a gente sabe no paciente, mas a princípio, por conta da limitação, grande parte dos estudos e o que a gente acredita hoje vem de fato de modelos experimentais. Isso acho que acredito para grande parte das infecções que a gente tenta compreender. Então, a princípio, a gente sabe que depois da inoculação do mosquito, esse vírus, ele, apesar de ter uma dor articular marcante, ele tem uma disseminação para diversos tecidos. Então, ele, a princípio, ele vai estar infectando, replicando em macrófagos dermais, fibroblastos. O macrófago, como uma célula de amplificação do vírus, uma questão bem controversa, né? A gente tem alguns trabalhos que estudam a replicação, mas de fato em persistência no macrófago, mas pode ser que o macrófago seja simplesmente um reservatório do vírus, mais do que um sítio de fato de replicação. Mas aqui nessa figura ele está presente, mas de fato fibroblastos. Essas células podem contribuir para a disseminação para linfonodo, cair na circulação e chegar então aos tecidos que são os principais alvos da infecção, como músculo e articulação. O cérebro está presente aqui porque a gente sabe que uma vez que ele chega lá, ele consegue causar um dano no sistema nervoso central, mas uma vez que a grande maioria das infecções, esse vírus não tem a capacidade de alcançar o sistema nervoso central dos pacientes. Então, só para a gente, o que já tem descrito como tropismo para o chikungunya de fato, em que ele replica, são esses tanto células dermais quanto os fibroblastos, a célula dendrítica e macrófagos, existe essa controvérsia de se de fato eles replicam. E os sítios principais são que o músculo, né? Tanto as fibras musculares quanto as células satélites, que são associadas ao processo de reparo do tecido muscular, e a articulação. Então aqui a gente tem os dois grandes atores da patogênese do chikungunya e do maiaro também. A gente tem dados no laboratório mostrando que o maiaro replica também muito bem em célula muscular, replica tão bem quanto o chikungunya nesse tecido. Então, provavelmente o tropismo por esses tecidos é muito parecido. O que provavelmente pode diferenciar é o perfil de resposta imune e a capacidade de ativação imune desses dois vírus. Né? E a gente tem células, também a gente sabe que tem capacidade de replicar em osteoclasto e osteoblasto. Isso tem uma relação direta com o comprometimento da matriz, né, de matriz óssea. Né? E aí quais seriam os efeitos dessa replicação do chikungunya em diversos tecidos, né? O que a gente sabe é que a ativação imune nos pacientes, tanto na fase aguda quanto na crônica, é muito elevada no paciente com chikungunya, ou seja, ele fica com níveis altos de citocina circulante desde a fase aguda até a fase crônica. Né? Então mostra que ele tem, apesar dele não controlar a sintomatologia, ele na verdade ele tem uma ativação imune persistente também. Então isso pode estar muito relacionado ao quadro crônico desse indivíduo. Agora, a grande pergunta é o que mantém a ativação imune, o que mantém esse indivíduo inflamado constantemente. Isso também é verdade para pacientes com maiaro. Esse é um estudo recente que foi feito numa coorte de indivíduos infectados com maiaro. Eles olharam tanto citocinas de fase aguda e citocinas que permanecem mesmo após um ano depois da infecção, ou seja, um ano após a infecção. A gente tem diversas citocinas, diversos mediadores inflamatórios sendo produzidos. O que se tenta, principalmente para os estudos de chikungunya, é correlacionar que tipo de citocina está presente mais na fase aguda, mas cada coorte, cada grupo, a gente tem um perfil muito diferente, então não se tem um consenso sobre isso. Acredita-se que tem uma resposta mais TH1 na fase aguda e mais TH2 na fase crônica, mas isso ainda não é muito claro. E o que eu vou trazer como mensagem é a persistência desses sintomas e a participação de que tipo celular
está envolvido nisso. Então, aqui é uma biópsia de vidro com 120 muscular, né? Depois de 120 dias após a fase aguda e 180 dias. Esse trabalho é um trabalho bem interessante, em que ele mostra que eu tenho persistência de inflamação no músculo, ou seja, essa circulação de moléculas no sangue tem muito associado à presença ainda de infiltrado inflamatório nesse tecido, inclusive com comprometimento do músculo. Nesse período aqui a gente já tem fibrose do tecido. Isso foi visto também em modelos de primata não humano, que aqui 55 dias a gente tem ainda um perfil de inflamação, né? E isso aqui está muito associado, essa capacidade do vírus de replicar no músculo e causar, está muito ligada a essa alta incidência de mialgia. Tá? E, além disso, foi mostrado que nessas regiões musculares e articulares, o vírus persiste também, pode persistir por meses. Essa aqui é uma biópsia de 18 meses, mostrando a detecção de chikungunya no paciente. A histologia não é muito boa, mas pelo menos quando a gente olha a marcação de fluorescência, a gente consegue, de fato, aqui uma marcação para macrófago e para o chikungunya, a gente vê claramente que ainda é possível, depois de 18 meses, encontrar macrófagos em que ele é positivo para o vírus. Tá? Eu vou ter que pular algumas coisas para poder fazer tudo, mas eu vou... Então, vou me prender pela mensagem mais importante, que é essa questão, tanto da inflamação persistente, quanto da presença do vírus de forma persistente também. Apesar da gente ter isso pouco documentado, né, a gente tem só esses dois trabalhos que trazem a biópsia, a gente consegue ver isso mais claramente em modelos experimentais, mas a persistência de ativação imune é muito clara. Então, é possível, de fato, que a gente tenha isso. Nesse trabalho de primatas não humanos, ele mostra também que eu tenho persistência viral, que é interessante que a gente tem uma resposta de interferon que é montada no início da infecção, mas que não é suficiente para resolver. E aqui, de fato, de novo mostrando em macrófago, vou pular essa daqui, vou mostrar esse estudo que é mais recente, que é um estudo feito em modelo experimental de camundongo, mostrando, só voltar aqui, nos camundongos, ele tem comprometimento, a infecção leva a um quadro de comprometimento muscular, um grande infiltrado de macrófago, e quando esse trabalho é muito legal, porque ele fez uma construção de chikungunya fluorescente, então ele pôde acompanhar no camundongo esse vírus por 112 dias após a infecção. E o que ele mostra é que, na verdade, que apesar de muitos estudos mostrarem que no macrófago eu tenho persistência, as fibras musculares, elas são sítios também de persistência do vírus. Então, ele está lá, principalmente no tecido articular, ele elimina. Então, eu tenho sítios específicos de reservatório do vírus, né? E isso está cada vez mais claro. Está cada vez mais claro de que a gente tem uma dificuldade de controlar a infecção viral não sistêmica, porque eu não coloquei antes, mas o vírus circulante ele é facilmente eliminado, ele vai ser eliminado do sangue. A grande questão que parece é que existe uma dificuldade de controlar o vírus em focos específicos. Aqui no caso seria o músculo e também fibroblastos dermais e também fibroblasto da articulação. Então, isso mostra que se o vírus está persistindo naqueles sítios em que ele tem um foco de entrada, é possível que essas lesões bolhosas, essas lesões na pele, que a gente tem visto com mais frequência, esteja associada ao vírus replicando, né, nessas regiões. Então, eu já falei, e uma vez que você faz a depressão dessas células do infiltrado, fica claro, por exemplo, aqui, se eu trato esse vírus, depleto o macrófago desse animal, eu não tenho dano eu diminuo muito o dano tecidual. Isso aqui é um edema de pata. Quando você faz inóculo do chikungunya na pata dos camundongos, ele apresenta um edema muito característico, e isso, quando eu não tenho macrófago, esse edema diminui muito, junto com diversas citocinas pró-inflamatórias. Além disso, a gente sabe que a imunidade inata é importante. Além da imunidade inata,
né, vai ser importante para controlar esse vírus. A gente sabe que a imunidade adaptativa também a gente tem um estudo com o Maiaro mostrando que os animais selvagens, mas somente jovens, têm dano tecidual, e adulto, esse animal ele não é suscetível, mas quando eu tiro o receptor de interferon, quando ele não tem o receptor de interferon, né, ele volta a ter dano tecidual. E no caso dos animais que são deficientes de RAG, né, que não fazem recombinação, não tem linfócito, eu não tenho lesão. Mas eu vou voltar aqui só para mostrar uma coisa para vocês. Quando o animal não tem lesão, mas eu encontro o vírus persistente no tecido, tanto na pata, músculo, baço, no cérebro desse animal. Então é extremamente curioso que o vírus vai replicar ativamente. Isso aqui aquele dado é um dado de titulação do vírus, né? Ou seja, o vírus replicativo, além da possibilidade de só persistir em RNA. Se eu não tenho a imunidade adaptativa, eu não faço clearance do vírus. E ele faz isso, o vírus permanece replicando sem causar nenhum dano tecidual. Mas o que é curioso é que para o Maiaro é assim, mas para o chikungunya não é tão assim. 7 dias eu tenho uma lesão não tão aparente, mas em 14 dias eu já começo a ter no RAG lesão. Então é possível que o mecanismo de lesão tecidual para esses dois vírus sejam diferentes. Ali é uma lesão sem filtração. Aqui mostrando esse papel das células dos linfócitos na imunidade de chikungunya. Então, se eu tenho animais selvagens, esses animais têm edema e tem dano muscular, desse músculo ligado à articulação. Eu usando camundongos deficientes para PCR, eu tenho uma menor lesão, eu não elimino a lesão, mas eu diminuo muito essa lesão. E se eu faço reconstituição desse animal com o linfócito TCD4, eu restituo então o dano para níveis muito próximos, mostrando então que tanto a imunidade inata e adaptativa fazem parte do controle e também do dano tecidual para esses vírus. E aí, só para resumir, então a gente sabe que existem fatores de proteção, que no caso seriam a resposta imune do interferon, né, associada ao interferon, tanto a resposta de anticorpo, a gente sabe que existe uma resposta de anticorpo neutralizante protetora para o vírus, né, que faz a proteção, inclusive, para não haver reinfecção, e que hoje a gente sabe que existem alguns fatores patogênicos que vão desde a ativação dessas células da imunidade, que levam ao dano tecidual, e também isso tudo está ligado à persistência do vírus. A grande pergunta é porque depois, como diante de uma resposta imune tão intensa, tão robusta, mesmo assim esse vírus persiste. Muito provavelmente a persistência somente em RNA pode ser uma explicação, né, de você ter uma forma de escape da resposta imune por estar persistindo, principalmente como RNA em macrófagos, como um cavalo de Troia, apenas guardando esses vírus. O que a gente não sabe se, por exemplo, no momento em que eu volto a ter dor, se de fato eu estou tendo reativação local do vírus no sítio da dor. Isso a gente também não sabe, é difícil de fazer isso, porque isso ele não volta para o sangue. Em momento algum, o paciente volta a ter vírus no sangue. Então, a reativação local pode ser isso, mas também a gente tem a discussão da possibilidade de envolvimento dos anticorpos que são produzidos durante o curso da infecção. A resposta de anticorpos é protetora, mas assim como a artrite reumatoide, existe uma contribuição autoimune, acredita também que possa ter uma contribuição também dos autoanticorpos. Então, vou encerrando, só com algumas questões justamente em relação a essa segunda parte, né? A gente não sabe quais são os mecanismos envolvidos na persistência, se essas reativações de fase crônica, se existe uma participação da resposta autoimune. E uma coisa que a gente se pergunta muito lá no laboratório, que a gente sabe que existem pacientes que são pessoas, né? Isso no caso, a gente já estudou replicação em músculo para Zika, para chikungunya, então a gente sabe que o músculo parece uma plataforma importante para a replicação de vários arbovírus. E se ele é um sítio comum e que ele está afetado, sendo destruído, a gente vê que a gente tem intensa degradação
de proteínas musculares, se isso de fato não pode contribuir, por exemplo, para a geração de doenças tardias, de miosites tardias. Então a gente não tem tanta clareza do quanto a infecção prévia por esses vírus não pode servir então de forma de comorbidade para uma doença futura que não tenha nenhuma relação de etiologia viral. Então, obrigada a todos.